A mãe de Fernando não conseguiu conter as lágrimas, mas não apenas por emoção. Fernando percebeu que sua mãe tinha algo a dizer. Antes que Sara pudesse ver ou ouvir qualquer coisa, o homem levou a mãe para outro quarto e a olhou curiosamente. Ele a encorajou a falar, dizendo: "Vamos, mãe, me diga por que você teve essa reação com Angela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo." Thaís tinha 18 anos de idade. Ela bateu timidamente na porta da casa de seu namorado, Fernando. Ele não estava em casa, então Thaís, percebendo que uma conversa desagradável estava por vir, decidiu contar à sua futura sogra que estava grávida. A menina vinha sentindo enjoos nas últimas semanas e resolveu fazer um teste de gravidez, que deu positivo. Thaís estava prestes a chorar de emoção, mas percebeu a tempo que isso não seria bom para o bebê. Ela decidiu dar a notícia a Fernando, mas ele não estava em casa. Seu celular estava dando caixa postal. "Ana, preciso falar com você", disse Thaís à mãe de Fernando. Estava claro que era urgente, mas o rosto da mãe de Fernando não estava nada contente ou empolgada para receber a notícia. Ela nunca gostou de Thaís, achava ela frívola. Quando a menina anunciou que estava esperando um filho de Fernando, o rosto da mãe ficou ainda mais insatisfeito. "Bem, você tem um motivo para ficar feliz, afinal, vai ser mamãe, não é?" disse a mãe de Fernando ironicamente. "É melhor você usar a cabeça antes de ir para a cama com um homem. Entenda que isso é sobre o seu futuro." Thaís quase chorou, explicando que ela e Fernando se amavam e queriam ficar juntos. A mãe de Fernando rebateu, dizendo que quando ele saiu, não havia dito uma palavra, certamente não estava feliz. "Você não deveria contar a Fernando sobre a gravidez. Você tem que estudar para conseguir uma profissão adequada e cuidar do seu filho com seu futuro marido. Você quer privá-lo do seu futuro? Por que você veio aqui com sua barriga de grávida?" Ana perguntou. "Você deveria saber que eu não contei aos meus pais sobre o bebê, estou perdida e preciso do apoio dele", disse Thaís entre lágrimas. Ana respondeu sarcasticamente. "E você acha que me fez feliz com a notícia? Você deveria ter pensado nisso antes. Mas agora já foi e eu não tenho o que fazer. Eles vão me expulsar de casa se descobrirem sobre o bebê", sussurrou Thaís enquanto continuava a chorar. "Bem, o que posso dizer? Parabéns, agora quero ver se você tem coragem de continuar chamando a si mesma de adulta. Parece que todo mundo tem que assumir responsabilidade por suas ações. Se você não sabia que isso iria acontecer, não posso fazer nada, não me faça perder meu tempo. Cuide do seu filho sozinha", disse Ana, fechando a porta na frente dela. Thaís enxugou os olhos e entrou na casa mesmo assim, mas Ana propositalmente ligou a televisão no volume máximo, indicando que o diálogo tinha terminado e que tinha coisas mais importantes para fazer do que falar sobre um bebê. Thaís se preocupou achando que a futura sogra inventasse uma história para dizer que o bebê não era de seu filho. Ana estava determinada a culpá-la para cobrir sua vergonha. A mãe de Fernando havia criado seu filho sozinha após a trágica morte de seu marido e era uma mãe superprotetora, que não conhecia limites quando se tratava de impor regras sobre com quem seu filho deveria se envolver. Cada garota que aparecia na vida de seu filho era submetida ao interrogatório de Ana. Ana tinha critérios rigorosos. Ela não gostava de garotas muito independentes, que fumavam, bebiam álcool e levavam uma vida despreocupada. Além disso, ela não suportava garotas que não tinham planos para o futuro e viam uma festa como um fardo para seu filho. Pouco depois que Thaís foi embora, a mãe de Fernando pensou: "Quem essa Thaís pensa que é? Ela realmente acredita que Fernando vai pedi-la em casamento assim que eu contar a ele sobre a gravidez dela?" Thaís caminhou em direção à casa de seus pais, percebendo que suas esperanças tinham desmoronado. Fernando se foi e nem se importou. Como ele pôde fazer isso? A jovem pensava consigo mesma. Quando chegou em casa, Thaís secou suas lágrimas e entrou como se nada tivesse acontecido. Sua mãe estava ocupada assistindo outra novela e nem prestou atenção. A menina entrou em seu quarto e começou a arrumar suas coisas em uma pequena mala. Depois, pegou uma caixa onde guardava o dinheiro que ganhava como faxineira em uma loja local. Após calcular, ela percebeu que a quantia era super baixa. Ela entrou com cuidado no quarto dos pais e retirou o envelope onde sua mãe guardava pequenas quantias para casa. Thaís hesitou,
mas abriu o envelope e retirou algumas notas, dizendo: "Sinto muito, mãe, mas não tenho outra saída." Sentada perto da janela, Thaís escreveu uma breve carta e saiu com a mala na mão. Ela nem sabia para onde estava indo, mas tinha um pensamento em mente. Ela havia desonrado a si mesma e seus pais, que não conseguiriam perdoá-la por seus erros. Ela teve que sair de sua própria casa para evitar que a culpassem por sua gravidez e para não envergonhar seus pais. A mãe de Thaís sempre foi rígida quanto ao comportamento de sua família, principalmente ao de sua filha. Ela dizia que não se deveria ter relações antes do casamento. A princípio, era o casamento e só depois os filhos, de jeito nenhum ao contrário. Meia hora depois, o ônibus parou e Thaís entrou, sem ter ideia para onde ir ou como sustentar seu filho. Essas eram perguntas para as quais ainda não tinha respostas. A primeira coisa que precisava fazer era decidir onde passar a noite, talvez até mais do que isso. Todos os passageiros saíram do ônibus, Thaís foi uma das últimas a sair. Ela viu uma mulher idosa perto da entrada da estação, segurando um cartaz improvisado que dizia "Quarto para alugar". Thaís sentiu um lampejo de esperança. A garota se aproximou timidamente da estranha e perguntou: "Olá, quanto custa alugar um quarto?" A idosa lhe lançou um olhar rápido e respondeu com relutância: "Podemos confirmar o preço quando você ver as condições." Parecia que a mulher também precisava de dinheiro, e Thaís continuou seguindo a senhora até a casa particular. A casa tinha quartos limpos, climatizados, espaçosos e com outras comodidades. A senhora observou atentamente a reação de Thaís e disse: "Há um armário no canto onde você pode colocar suas roupas, mas com uma condição. Nada de festas, especialmente com álcool." Thaís concordou com as condições e contou silenciosamente a quantia necessária para se estabelecer em seu novo lar. Seu quarto ficava no canto, longe do corredor, geralmente tranquilo e pacífico. Conforme o tempo passava, a barriga de Thaís crescia gradualmente. Quando a senhoria percebeu, não fez um escândalo, apenas disse: "Todos cometemos erros quando somos jovens." Ela recomendou um médico que ajudaria Thaís no momento do parto. Thaís ficou grata, pois estava claro que precisava de ajuda e estava constantemente preocupada com seu futuro. Ela começou a sentir dores em suas mãos, pernas e corpo inteiro. As dores no coração também a incomodavam cada vez mais. Em um check-up, Thaís não aguentou e começou a chorar. O médico suspirou e disse: "Jovens, que tipo de loucuras vocês cometem? É tarde demais para chorar agora, é hora de pensar no que fazer com o bebê." Thaís emitiu um gemido segurando-se para não gritar, sentindo-se desamparada e sozinha, sem apoio de sua própria família. Ela queria criar o filho sozinha, mas não estava segura de que poderia. O médico olhou para ela com tristeza e disse: "Eu entendo tudo perfeitamente, mas se alguém não consegue sustentar a criança, é melhor dar para alguém que a ame. Conheço muitas famílias que sonham em ter um bebê, mas não podem. Pense nisso." Thaís assentiu e passou o resto do trimestre pensando sobre sua decisão. Quando chegou a hora de dar à luz, Thaís já sabia que iria dar o bebê, pelo menos temporariamente, até encontrar um bom emprego. Ela não viu outra opção para si mesma. No entanto, durante o parto, a parteira ficou nervosa e Thaís notou muita agitação ao seu redor. Os médicos e enfermeiras correram de um lado para o outro, dizendo coisas em voz alta. Thaís ouvia apenas palavras soltas. Houve muito sangramento, e a situação piorou. Os médicos pediram um desfibrilador imediatamente. Meia hora depois, o médico de plantão estava na entrada da emergência com um rosto sombrio. Seus colegas sabiam que haviam perdido toda a possibilidade de salvar a jovem devido às complicações no parto. Quando o médico perguntou sobre o bebê, a menina estava bem, mas a mãe... O médico balançou a cabeça tristemente. "Não podemos mais fazer nada por ela." Assim, a pequena Ângela nasceu, tornando-se uma órfã. Após os procedimentos pertinentes, a menina acabou em um orfanato, onde cresceu até os 3 anos. Uma nova funcionária, Sara, saudou as crianças com alegria. Ela era uma jovem feliz que gostava muito de crianças e escolheu o grupo dos mais jovens para ensinar habilidades simples, como desenhar, recortar, montar e construir. Sara trabalhou como voluntária em um projeto para ajudar crianças órfãs e teve sucesso em seu trabalho. Ela conseguia facilmente encontrar pontos em comum com qualquer criança,
e as crianças a adoravam. Um dia, ela levou seu grupo para conhecer Angela, que já havia estado sob os cuidados de outro professor. Ao ver a garota com cabelos grossos e lindos, uma pinta na bochecha esquerda e olhos azuis expressivos, o coração de Sarah doeu. A menina se parecia muito com a filha que havia partido há quase 2 anos, após ter sido diagnosticada com apendicite. Sarah e seu marido ficaram inconsoláveis. A dor levou Sarah a se voluntariar no projeto, a fim de superar as memórias da perda. No entanto, a chegada de Angela virou o mundo de Sarah de cabeça para baixo. Ela tentou não imaginar sua filha falecida, mas ficou maravilhada com a semelhança entre as duas garotas. Sarah pegou o telefone, com as mãos tremendo, e começou a olhar a foto da garota do orfanato. Ela percebeu a semelhança entre as duas como se fossem gêmeas e mal podia esperar que seu marido voltasse do trabalho a qualquer momento. Quando o marido voltou e viu Sarah sentada em silêncio, com o olhar fixo em uma foto, ele perguntou preocupado: "Sarah, o que há de errado com você? Você está bem?" Em vez de responder, ela entregou o telefone a ele. "Isso significa alguma coisa para você?" A mulher perguntou com uma voz melancólica. "Ela é nossa filha", sussurrou o homem, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. Sarah explicou que uma garota chamada Angela, de 3 anos, foi transferida para seu grupo. A mãe dela havia morrido quando a pequena nasceu, e ela estava em um orfanato desde então. O marido ficou chocado com a semelhança entre a garota e sua filha. "Querido, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. Você já me traiu? Você tem filhos fora do nosso casamento?" Sarah tinha lágrimas nos olhos. O marido respondeu com firmeza: "Eu não acredito que existam crianças tão semelhantes, e é a primeira vez que vejo esse bebê. Eu não tenho filhos fora do casamento, e eu nunca te traí." Sarah olhou para ele com o rosto cheio de lágrimas e disse que queria adotar a menina, algo que era muito importante para ela. Seu marido acariciou seus cabelos e aceitou. Pela manhã, Sarah insistiu que seu marido a acompanhasse ao orfanato, e quando ele viu Angela, seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma réplica exata de sua filha, só um pouco mais velha. Os procedimentos demoraram mais do que o casal esperava, mas eles não contaram a ninguém até o último momento. Eles queriam ficar com a garota. Afinal, não havia se passado nem 2 anos desde a partida de sua filha. Quando o momento feliz chegou, Sarah viu a pequena Angela pela primeira vez em seu próprio quarto. Uma avó amorosa, que suspeitava há muito tempo que seu filho e sua esposa estavam tramando algo, apareceu. Ela observou o comportamento do casal, questionando o que havia de errado com eles. A mulher pensou que a nova gravidez da nora era a única maneira de explicar o que aconteceu, mas não sabia que Sarah havia se tornado estéril por alguma razão inexplicável. Isso aconteceu logo após a partida de sua filha. Ana, a mãe de Fernando e a avó de Angela, chamou a menina, que riu animada, sentada na cama e desenhando algo em um tablet. Com uma voz fraca, a avó perguntou a Fernando se Angela era a filha dele. Ela queria saber quem era a garota e de onde ela veio. Fernando explicou alegremente que eles a haviam adotado do orfanato. A mulher ficou assustada de repente, então ela pediu ao filho que lhe contasse mais sobre Angela. Fernando só podia dizer que a mãe da menina havia morrido logo após dar à luz, e a garota cresceu em um orfanato, onde Sarah conheceu e imediatamente tomou a decisão de adotá-la por ser muito parecida com sua filha falecida. A mãe de Fernando não conseguiu conter as lágrimas, mas não apenas por emoção. Fernando percebeu que sua mãe tinha algo a dizer. Antes que Sarah pudesse ver ou ouvir qualquer coisa, o homem levou a mãe para outro quarto e a olhou curiosamente. Ele a encorajou a falar, dizendo: "Vamos, mãe, me diga por que você teve essa reação com Angela." Ana suspirou pesadamente e começou a explicar. Ela relembrou o tempo em que Fernando estava saindo com uma garota chamada Thaís, antes de conhecer Sarah. No dia em que Fernando saiu para procurar um novo emprego, Thaís estava se preparando para dizer a ele que estava esperando seu filho, mas Ana não quis deixar Thaís falar com ele e a expulsou de casa. Depois disso, Thaís saiu de casa, e ele nunca mais ouviu falar dela ou de seus pais. Ele parecia tê-la apagado da existência, como se nunca tivesse existido. Tudo começou a se encaixar na mente de Fernando. Thaís estava grávida na época, e Angela poderia ser filha dele, explicando a semelhança entre as duas garotas. Fernando sentou-se na frente de sua mãe e olhou a foto de Thaís. Havia uma diferença significativa de idade entre eles quando se conheceram.
Na época, a menina tinha 17 anos e ainda frequentava a escola, enquanto Fernando já havia retornado do exército e estava se preparando para ir à universidade. No entanto, ele conheceu Thaís e seus planos mudaram drasticamente. Ele estava tão atraído por ela que se esqueceu de se preparar para a graduação. Ele cuidou ativamente da garota alegre, sociável e bonita, e ela logo percebeu que ele estava disposto a retribuir seus sentimentos. Em uma noite, durante um passeio de barco no rio para comemorar seu aniversário, Thaís expressou sua felicidade e a esperança de que estivessem sempre juntos. Fernando prometeu amorosamente a ela que estariam sempre juntos, e ele não queria que ela se preocupasse com a hora em que voltasse para casa. Ela já estava atrasada, mas ele a fez se sentir tão feliz que ela esperava que fosse para sempre. No entanto, suas palavras ainda eram apenas palavras, em grande parte graças a Ana, que não conseguia entender o que seu filho via de especial em Thaís. Ana achava seu filho inteligente e encantador, não queria que ele ficasse com aquela garota simples. Por isso, quando Thaís chegou e informou sobre sua gravidez, a mulher sabia que era obrigada a garantir que a garota não aparecesse na vida de seu filho. Ana estava muito satisfeita consigo mesma. Quando Fernando voltou à tarde, a mulher agiu como se nada tivesse acontecido. Ela via seu filho voltando para casa todos os dias mais sombrio e fingia atribuir suas preocupações à iminente competência em seu futuro trabalho. Ela tentou acalmá-lo, o aconselhando a não ficar tão nervoso, pois tinha muito a estudar. Quando Fernando conseguiu o emprego, a primeira coisa que fez foi informar sua mãe. Ele também informou que uma certa Sara trabalhava com ele, uma garota de uma família respeitável cujos pais eram professores. Ana ficou encantada e sugeriu que Fernando não deveria deixar escapar uma garota como aquela, inteligente e educada, que poderia ser melhor para ele. Fernando lhe contou que planejava se casar com Sara. A felicidade da mãe amorosa aumentou quando descobriu que sua nora estava grávida logo após o casamento. Ana achou surpreendente que Fernando se comportasse como se Thaís nunca tivesse existido em sua vida. Mas depois do nascimento de sua neta, a menina faleceu por doença pouco tempo depois. Ana começou a enlouquecer ao pensar em como sua netinha havia sofrido. No entanto, agora outra garota estava sentada lá, e a idosa abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Ela se culpou por não ter mencionado Thaís na época. Nenhum deles sabia que suas palavras estavam sendo ouvidas por Sara, que estava do outro lado da porta. Fernando estava no limiar da sala, e pela expressão de sua esposa, ele sabia que ela havia ouvido tudo. Ana tentou explicar, mas a mulher a deteve, dizendo que não havia nada para explicar, pois tinha ouvido tudo. Então, Ângela era filha de Fernando de outra namorada, Thaís, que morreu durante o parto, ela perguntou. Fernando confirmou e olhou suplicante para sua esposa, afirmando que isso havia acontecido antes de conhecê-la. Ele jurou que nunca pensou em enganá-la. Depois de uma breve discussão, os dois finalmente se entenderam. Sara perguntou a Fernando se ele poderia perdoar a mãe. O filho respondeu com um olhar de tristeza, destacando que, como ele poderia não perdoá-la, sendo que ela era sua mãe e a avó de sua filha? E então, a família seguiu em frente, com certo peso na consciência, mas no final, conseguiram ser felizes. Em sua opinião, quem teve a pior atitude em relação a Thaís, Fernando ou Ana? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.